Convido a igreja a abrir a palavra do Senhor, ainda na carta de Paulo a Tito. Uma carta que tem falado tremendamente ao meu coração, espero que também ao seu. A você que nos visita e não nos acompanhou aí nas últimas semanas, não se preocupe, vou situar você aqui, para que nós possamos compreender e entender esta carta, aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração. Nós vamos ler no capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Amém? Eu vou ler o texto, os irmãos acompanhem comigo. Logo depois mantenha a sua Bíblia aberta para que nós possamos então meditar neste texto. O texto diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos, coloque sua vida diante do Senhor, peça ao Senhor que fale ao seu coração, por meio da palavra que já foi lida e é suficiente. Mas eu creio que o Senhor tem aplicações preciosas para fazer na nossa vida nesse momento. Coloque sua vida diante do Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor, pela palavra do Senhor, verdade que foi lida e agora queremos aplicar na nossa vida, na vida da sua igreja, e que o Senhor fale poderosamente, que a minha boca se cale, e que o teu Santo Espírito me use como um canal desobstruído nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, quando nós vamos no shopping, você começa a identificar as lojas por dois motivos, ou pelo nome, ou pela vitrine. Algumas lojas são mais conhecidas pelo nome, então você sabe que a loja X, ela tem o segmento X, seja ele de roupa, seja ele de artigos de presente, seja ele de perfumes, mas quando nós caminhamos pelo shopping, dificilmente nós procuramos pelo nome em primeiro lugar, nós olhamos a vitrine. E nós olhamos a vitrine e nós sabemos se aquela vitrine, ela está com o segmento de roupas masculinas. Você identifica de longe se aquela loja ou aquele lugar está com uma vitrine de perfumes e ela oferece perfumes. E é interessante porque jamais você vai ver uma loja que em sua vitrine tem perfumes, apenas perfumes, e você vai entrar lá para comprar e não vai achar perfume. Você concorda comigo? Então, a gente fala assim, onde é que nós vamos comprar pão? Pão você compra onde? Na padaria. Não é assim? Então,
Quando nós andamos pelo shopping, as vitrines, elas estão chamando a gente. As vitrines estão mostrando para os homens as roupas masculinas. Elas estão mostrando para as mulheres os sapatos. Maravilhosos, né? E é interessante porque algumas vitrines não cabem para a gente, né? Algumas vitrines, elas são bem assim, ó. Essa aqui é só para a gente olhar. Só para degustar com os olhos, não é assim? Mas o intuito daquela loja é mostrar na sua vitrine o que ela tem para te oferecer e te atrair para dentro dela. Esse é o objetivo. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. O que as pessoas veem quando olham para você? Nós somos uma vitrine. Ou pelo menos nós deveríamos ser uma vitrine. E a nossa vitrine tem algo muito mais precioso para oferecer do que qualquer loja que você já tenha passado em frente ou até mesmo entrado nela. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas pode ser que a única coisa que alguém que conheça você, ou a única maneira de alguma pessoa que conhece você entender o Evangelho pode ser através da sua vitrine, da sua vida. Você já parou para pensar nisso? Que pode ser que tenha alguém à sua volta, pode ser que você se encontre com determinada pessoa, em qualquer lugar que você estiver, e a única oportunidade que essa pessoa vai ter de receber o Evangelho de Cristo é através daquilo que você mostra para ela. Nós somos uma vitrine. Ou pelo menos deveríamos ser. Mas eu torno a perguntar: o que as pessoas têm visto quando elas olham para você? Será que elas olham para você e elas têm desejo de adquirir aquilo que você tem? E eu não falo de bens, não estou falando de valores, não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de algo que nós oferecemos na vida espiritual, naquilo que nós transmitimos, que está relacionado à nossa fé, ao nosso comportamento, à nossa moral, à nossa ética. Por que é interessante, irmãos? Porque quando eu penso nisso, muitas pessoas que não conhecem Jesus, elas têm boa conduta. E às vezes nós conseguimos olhar para uma pessoa que não serve a Cristo e dizer assim: olha, quanto essa pessoa é íntegra, quanto essa pessoa é reta. Mas e quando essas pessoas olham para nós, que dizemos e temos uma placa escrita na nossa fachada, cristãos? Porque por mais que você ainda não tenha manifestado, a sua vitrine ainda não esteja funcionando, quando você faz a sua pública profissão de fé, você coloca a placa. Você escreve na sua fachada, cristão. Só que a pessoa olha na vitrine, o que tem na vitrine? De repente você não colocou nada lá ainda. Fomos à Vitória essa semana. E uma loja muito famosa, Adriano foi fazer um exame na clínica lá do Shopping Vitória. E passando, eu reparei que tinha uma loja, uma das mais famosas, e a sua vitrine estava vazia. Eles estavam certamente trocando, né? Fazendo ali a reposição das suas peças. Irmãos, sabe o que é interessante? A mensagem já estava no meu coração, eu já estou com esse livro, né, há algumas semanas, né? E quando eu bati o olho naquela loja, uma loja que eu sei que o seu nome, ele é uma loja de alto nível, que o seu pastor não vai entrar lá. Vocês podem ficar tranquilos, tá? Não vai. Mas se você quiser entrar lá e comprar algo para mim, eu vou ficar muito satisfeito, né? Não vou rejeitar não, tá bom? Mas eu olhei o nome e falei: ó, essa é aquela loja, e a sua vitrine estava vazia. Aquilo deu uma sensação de que aquela loja com aquela vitrine vazia, ela não serve para nada. Naquele momento, enquanto aquela vitrine está vazia, aquela loja não tem valor nenhum.
Você passa e o que você vê é uma vitrine vazia. E em outras ocasiões, talvez nós poderíamos pensar até assim: será que está fechando? Será que faliu? Será que vai acabar? Mas logo essa loja, a loja X, que é isso? Você já parou para imaginar que quando nós fazemos profissão de fé e colocamos esta descrição na nossa fachada, às vezes as pessoas estão olhando para nós e dizendo assim: será que vai fechar? Uai, mas esse não é cristão? Mas não tem nada aí. O nome está lá. A placa foi colocada. Mas ainda não tem nada para oferecer. E quando nós olhamos para esse livro, eu preciso retornar com você no capítulo 1. Porque quando Paulo começa a escrever a Tito, ele vai estabelecer os fundamentos do Evangelho. E ele vai dizer para Tito, esse jovem pastor, que ele precisava promover a fé. Aquela igreja que Paulo havia plantado ali, quando você olha nos versos 1 ao verso 4, você vai ver que Paulo diz a Tito assim: ó Tito, você precisa promover a fé daqueles que são eleitos de Deus. Porque a igreja tem esse fundamento. A igreja foi chamada para promover a fé daqueles que o Senhor resolveu chamar, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ele vai dizer para Tito que depois de promover essa fé, esta igreja precisa continuar ensinando, caminhando com este povo no conhecimento da verdade, mas também isso precisa ser um crescimento tão grande, onde essas pessoas vão alcançar uma vida piedosa, a santificação, a santidade, e com isso elas terão esperança na glória. Porque Jesus, o Verbo, se manifestou. A palavra da verdade, ela foi confiada a nós. Quando Jesus veio ao mundo, morreu, ressuscitou e disse para nós assim: olha, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, ide, anuncie, pregue, faça. A palavra foi manifesta. E por isso nós temos esperança na glória, por isso nós nos santificamos, por isso ensinamos esse evangelho e por isso nós evangelizamos, fundamento da igreja. Mas eu quero que você observe que no verso 5, nós temos o lugar aonde Paulo deixou Tito. Na ilha de Creta. A ilha de Creta era um lugar de gregos, de homens perversos. O evangelho foi levado para gentios e um povo que vivia numa depravação terrível. E o apóstolo Paulo, não só por causa dos cretenses, mas também por causa dos judaizantes, ele vai dizer a Tito assim: olha Tito, para que esta igreja alcance esse propósito de evangelizar, de ensinar, de santificar e de aguardar a esperança da glória, é preciso que você levante homens. E ele então trabalha com o Tito. Que homens são esses? Para que se tornem presbíteros dessa igreja, para que se tornem pastores juntamente com ele nessa igreja. Então ele diz assim: olha, no meio dessa sociedade perversa, no meio desse povo ou desta igreja que o Senhor tem levantado, existem homens perversos tentando difamar o evangelho, mas você vai fazer uma análise, você vai buscar aí entre estes homens, homens que sejam irrepreensíveis, em primeiro lugar na sua família, e ele vai dizer isso no verso 6, do capítulo 1. Marido de uma só mulher, filhos, crentes. Ele vai dizer que estes homens precisam ser irrepreensíveis no seu caráter. Estes homens precisam demonstrar, esses homens precisam ser irrepreensíveis como dispenseiros, não arrogantes, não violentos, não dados ao vinho, não cobiçosos, não sejam gananciosos, mas eles precisam ser hospitaleiros, eles precisam ser amigos do bem, sóbrios, justos, piedosos. Esses homens também precisam ser irrepreensíveis no evangelho e no conhecimento deste. Homens que são apegados à palavra de tal maneira que não haja o que repreender ou o que condenar estes homens quanto ao conhecimento do evangelho. E ele vai dizer por que Tito precisa levantar estes homens. E ele começa então a discorrer no verso 10 do capítulo 1. Ele vai dizer: por que, Tito?
Por que você precisa levantar esses homens? Primeiro que é para você defender essa fé que eu acabei de dizer para você, o evangelismo, o ensino, a santificação, a esperança da glória, mas muito mais do que isso, porque existem alguns ou muitos insubordinados, muitas pessoas tagarela, com conversas inúteis, enganadores, principalmente aqueles da circuncisão. Paulo tinha um problema com os religiosos. Paulo tinha um problema lá na ilha de Creta, no meio dos gentios, ele tinha problema com os judeus, que não aceitaram o evangelho de Jesus Cristo, que não aceitaram a Jesus Cristo sendo agora o único mediador, a suficiência de Cristo, mas eles queriam ainda que essas pessoas se circuncidassem, que elas prestassem atenção naquilo que era comida pura ou impura, aquilo que a lei de Moisés trazia, e que Jesus disse assim, olha, já se cumpriu tudo em mim. E Paulo vai dizer então, no verso 11, olha, é preciso fazer esses homens se calarem. Aqueles que estão pervertendo as casas, aqueles que estão contaminando a igreja, por mais religiosos que eles sejam, homens que têm como Paulo vai escrever a Timóteo, na sua segunda carta no capítulo 3, cara de piedade. Eles se apresentam como homens piedosos, mas eles são avarentos, egoístas, arrogantes, amantes de si, desobedientes aos pais. Esses homens são perversos. Paulo diz assim, olha, é preciso fazê-los calar. Mas Paulo também vai dizer que haviam aqueles cretenses que ainda estavam voltados para as suas práticas mundanas. E estes homens também estavam envolvidos no meio da igreja. Mas aqui ele vai dar uma instrução, no verso 13, para que haja uma repreensão severa, mas para que esses homens não se ocupem com as fábulas judaicas, principalmente, e nem com as coisas dos homens, os mandamentos de homens, ou seja, as coisas que os homens diziam ser verdade ou não. Paulo está preocupado, porque tanto a religiosidade está entrando no meio da igreja, ou daquela igreja, quanto o mundanismo, quanto as coisas carnais. Então, ele vai clamar aqui a Tito, que ele cuide deste povo, para que este povo comece a manifestar as boas obras. E quando eu falei, eu preguei aqui neste verso, neste texto, eu trouxe para nós aquilo que o Senhor Jesus fez. Eu finalizei aqui no verso 16, porque estes homens que Paulo está repreendendo e mandando Tito repreender, eles, no tocante a Deus, eles professam conhecê-los. Eles dizem assim, não, nós somos crentes, nossa placa está lá, está na fachada, cristãos. Mas na vitrine não tem nada. Se você entrar lá para comprar alguma coisa, também não tem. Se você precisar se servir deste indivíduo, não tem, porque ele vai dizer assim, olha, entretanto o negam por suas obras. Por isso são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. E nós vimos então a figura de Jesus. E quando nós olhamos para esse texto, e nós olhamos para Jesus, sendo aquele que deu a sua vida, o verbo que se fez carne. Eu quero ressaltar o que eu disse quando eu finalizei esse texto, porque Jesus poderia ter vindo e dito assim, olha, eu vou salvar vocês, fiquem tranquilos. Olha, eu vou ali para o céu, volto já já, me aguardem aí, que depois eu volto. E Jesus poderia dizer, mas eu não vou morrer não. Mas fica aí que eu vou buscar vocês. E Jesus podia ter feito isso com palavras apenas. Mas sabe qual é a prova de que Jesus vem nos buscar? É que Ele morreu e ressuscitou. Ele morreu por nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, Ele não só colocou ou foi colocado na sua cabeça, este é o Rei dos judeus. E aquilo era a maior prova de que Ele era o Rei. Como Ele se entrega, e Ele entrega o seu Espírito, e Ele diz, Pai, eu entrego o teu Espírito. Entrego o meu Espírito nas tuas mãos. A ti entrego. E Ele então entrega a sua vida. E logo depois Ele ressuscita. Ele sobe aos céus. Só então Ele diz, ó,
voltarei e vou buscar vocês. Como o próprio Senhor Jesus diz em João 14. E ele vai dizer, olha, eu vou preparar lugar para vocês. Tem um lugar. Jesus, ele manifestou as suas obras. E agora Paulo vai dizer aqui para várias classes da sociedade. Paulo agora ele vai estender, ele já falou para Tito a respeito dos líderes, a respeito dos presbíteros, ele já falou a respeito do evangelho, ele já falou a respeito dos falsos mestres, daqueles que estão querendo corromper a igreja, mas agora ele vai chamar a atenção de todas as classes que aqui estão. Homens idosos, mulheres idosas, mulheres jovens, homens jovens, servos e servas. Mas ele começa pelo pastoreio. Olha o que Paulo vai escrever a Tito, capítulo 2, verso 1. Paulo vai dizer assim, olha, tu, porém, faz o quê? Pode ler comigo? Fala. Paulo começa repreendendo ou orientando a Tito. Depois de tudo que Paulo já havia orientado a respeito dos falsos mestres, ele agora traz a responsabilidade a Tito, que era o pastor. E é muito interessante, irmãos, porque Paulo começa pelo fundamental, que é a sã doutrina, a palavra de Deus. Ele diz para Tito assim, ô Tito, você como instrumento do Senhor, você como pastor, você como aquele que eu deixei aí para pastorear essa igreja, o que você precisa é falar exclusivamente aquilo que diz a sã doutrina. Por que é tão importante isso, irmãos? Tem muitas pessoas falando besteira. Talvez você fale assim, mas o que isso tem a ver com os nossos dias? Irmãos, é só você ver o que está acontecendo na internet. Porque a internet está revelando o que está acontecendo nas igrejas por aí afora. Nós hoje temos a possibilidade de ir nas igrejas por meio das redes sociais. Como muitos estão vendo ou estarão vendo este sermão no YouTube, daqui a poucos dias. E estarão observando o que eu ou outra pessoa que estiver aqui no púlpito estará dizendo. E quando nós olhamos para a nossa sociedade, você sabe o que nós temos visto? Nós temos visto muitos oradores frívolos. Nós temos visto muitos tagarelas inúteis. Nós temos visto muitas pessoas falando de coisas que eles pensam, e não aquilo que diz a sã doutrina. Paulo ele começa orientando a Tito. Tito, você não pode fugir da sã doutrina. Tito, você não pode falar outra coisa que não seja aquilo que a palavra de Deus tenha a dizer à igreja. Nós não somos pastores, irmãos, para dizer aquilo que a gente quer. Por isso, Tiago vai escrever, não sejais muito de vós mestres. Capítulo 2, verso 1. Porque vocês serão cobrados com o quê? Com menos rigor? Com maior. Muito mais. Porque nós temos que ter uma responsabilidade com o evangelho. Mas olha o verso 7. O verso 7, ele foi aqui, ele deu uma volta, mas parece que ele fez assim, ô Tito, eu falei com você a respeito da palavra, mas eu esqueci de falar com você algumas coisas. Nós precisamos lembrar que é uma carta, né? Então Paulo está lá escrevendo uma carta. E ele escreveu a Tito, falou, Tito, tu porém fala o que convém à sã doutrina. E depois ele passou para o outro assunto que ele queria tratar com Tito. E ele então se lembra, ô Tito, eu esqueci de falar uma coisa com você, isso é muito importante, você não pode deixar de fazer o que eu vou falar com você. E no verso 7 ele vai dizer o quê? Primeira coisa que ele diz a Tito, você pode ler comigo o verso 7? O texto diz, torna-te. Começa por aí. Segura aqui. Se eu tiver que falar só do pastor hoje, nós vamos ficar aqui só no pastor. Paulo começa dizendo para Tito assim, Tito, você precisa pessoalmente ser o padrão. Irmãos, aqui nós temos um ponto que tem destruído igrejas. Porque líderes, pastores,
não tem sido pessoalmente padrão para as pessoas. Parece soberba. As pessoas pensam, mas como é que eu vou fazer isso, pastor? É soberba eu dizer, vocês têm que ser como eu. Vocês acham que isso é soberba, irmãos? O pastor virar para você e falar assim, vocês precisam ser como eu. Vocês acham que isso é soberba? Sim ou não? É claro que não. Sabe o que Paulo disse? Sede meus imitadores. Mas ele não disse para ser imitador dele, de qualquer coisa que ele faz, não. Ele falou assim, sede meus imitadores. Aí ele disse assim, olha, porque eu sou imitador de alguém. E Paulo chama a atenção para dizer assim, olha, vocês precisam me imitar, porque eu sou o imitador de quem? De Cristo. Irmãos, o que o pastor precisa é ser modelo de Cristo. É ser imitador de Cristo. Porque o que o pastor faz quando ele abre a Bíblia é transmitir o Evangelho de Jesus Cristo. Agora, sabe o que é interessante? Quando Paulo vai tratar a Timóteo no capítulo 3 da sua segunda carta, e esse texto, irmãos, ele é muito aflorado para mim. Porque esse texto, ele mostra muito os últimos dias. Vamos lá nesse texto? Vamos voltar lá? Deus não quer que eu vou para frente não, hein? Nós vamos agarrar um pouquinho aqui. Nós temos uma luta aqui. Vamos lá. É porque falar dos outros cargos, das outras posições, né? Parece mais fácil, mas na hora de falar do pastor, a gente vai engasgar, né? Pode não. Então nós vamos ver o que Deus quer aqui. E se tiver faltando isso em mim, você pode me repreender em nome de Jesus. Para o meu crescimento. Capítulo 3 da segunda carta a Timóteo. Vamos ler comigo? Você vai ler comigo até o verso 5. Volta aí algumas folhinhas, você já está nesse texto. 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. Vamos ler todos juntos? O texto diz, sabe, porém, isso, nos últimos dias, caluniadores, sem domínios de si, o que Paulo manda fazer agora? Última frase. Foge desses. Não tenham medo. Fujam dessas pessoas. Corram dessas pessoas. Não troquem uma palavra com elas. Quando Paulo vai chegar para Timóteo e vai dizer essas palavras, quando ele diz nos últimos tempos, irmãos, pode parecer que Paulo estava escrevendo naqueles dias, como se aqueles dias fossem os últimos tempos, mas quando eu leio para esse tempo hoje, eu vejo que esse é o nosso tempo. Porque nós nunca vimos coisas tão parecidas como no nosso tempo. Principalmente quando se trata dos púlpitos. Principalmente quando se trata de pastores. Principalmente quando se tratam daqueles que desejam ou talvez querem ser pastores por causa das motivações erradas. E muitos vão. E muitos vão para o seminário. E voltam. E destroem igrejas. Sabe por quê? Porque esses homens têm apenas forma de piedade. Mas eles negam o poder de Deus. E quando Paulo vai dizer a Tito, volte lá para a carta a Tito. Depois de ter falado do cuidado da doutrina no verso 1, no verso 7 ele vai dizer, Tito, é pessoalmente, meu irmão. Tito, as pessoas precisam olhar para você e ver em você a glória de Deus, Tito.
As pessoas precisam olhar para você, elas precisam só de ver você, elas precisam ver algo diferente, Tito. E isso nunca foi soberba, irmãos. Porque não só os pastores, como cada um de vocês, precisa dizer para outras pessoas que eles precisam imitar você, como você imita Cristo. Isso é pessoal. E é interessante porque quando eu percebo e quando eu olho para esse torna-te pessoalmente padrão dessas boas obras, me vem à mente quando o Senhor Jesus ele vai confrontar os fariseus, os mestres da lei, e ele vai dizer assim para eles: olha, por fora vocês estão lindos, mas por dentro vocês estão, ó, podres, fétidos, sepulcro caiado. Jesus diz assim para eles: vocês colocam fardos pesados sobre os outros, fardos que vocês não conseguem o quê? Não move com o dedo. Quando Paulo vai dizer para Tito, torna-te pessoalmente, aquilo que eu digo para você tem que ser algo que eu faço. Aquilo que eu estou orientando a igreja a fazer, não pode faltar na minha vida. Mas por que que as pessoas estão correndo atrás de homens que não têm vida? Eu vou dizer para você por quê. Porque a maioria desses homens estão oferecendo para essas pessoas alguma coisa que elas querem. E aí o que elas fazem? Elas vão atrás. Porque esses homens estão dizendo para elas que elas vão ser abençoadas de alguma maneira. Esses homens estão dizendo para elas que se elas fizerem tal coisa, Deus vai fazer outra coisa para elas. Nós temos outros que estão vivendo de maneira permissiva. Você sabe o que a nossa sociedade está querendo hoje? Nossa sociedade hoje, talvez ela despertou um pouquinho. Então a sociedade hoje, ela saiu daquele negócio da teologia da prosperidade. O povo hoje já parou de querer ser enganado, dou 10 para ganhar 100, dou 100 para ganhar 1000, esse negócio aí acabou. As pessoas hoje, eu não sei se numa totalidade, mas eu acho que o brasileiro acordou. Então o brasileiro não cai mais nessa. Mas você sabe o que o brasileiro, e talvez eu vou falar de Brasil, porque é onde eu vivo, não conheço lá fora. Mas sabe o que as pessoas estão querendo? Permissividade. As pessoas estão querendo pastores permissivos. As pessoas estão querendo igrejas permissivas. Igreja que não te proíbe nada. Igreja que você pode viver da sua maneira. Igreja que você pode falar o que você quiser, ir aonde você quiser, ouvir o que você quiser, comer o que você quiser, beber o que você quiser, e você vive a sua vida de qualquer jeito. E o seu pecado nunca é confrontado. As pessoas de hoje, elas estão à procura de líderes que as permitem fazer o que elas querem. Então, esse líder pode ser de qualquer maneira. Esse líder precisa ser padrão de quê? Mas só que Paulo vai dizer, torna-te pessoalmente padrão de quê, irmãos? Boas obras. Obras como a de Cristo. As mesmas de Cristo. Aquilo que Cristo fez, Tito deveria fazer. Aquilo que Tito fez, os pastores devem fazer. Aquilo que Tito fez, os pastores ensinam a igreja, ao povo, a fazer. Isso é tornar pessoalmente padrão. Irmãos, não justifica dizer para as pessoas que elas devem fazer tal coisa se aquele que está dizendo não faz. Não justifica. Mas Paulo não para por aí. Olha o que ele vai dizer, ele vai continuar dizendo. No ensino, mostra o quê? Integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível. Tem pontos aqui extraordinários para você observar na vida de um pastor. Ele vai dizer, olha, que este pastor, primeiro, ele precisa ensinar, não é isso?
Porque ele já cobrou ali, ó, você vai falar aquilo que convém à sã doutrina. Você vai ensinar o povo. O pastor foi chamado para pastorear, para alimentar, para cuidar do povo. Mas ele agora vai dizer assim, olha, quando você ensinar, você precisa mostrar integridade. Sabe o que é integridade? É integral, é inteiro, é completo. Não são meias palavras. Sabe aquele ensino que você deixa uma partezinha de lado para não ofender? Sabe? Já viu esse? Que o pastor começa a ler o texto, mas chega na parte que ele fala assim, mas se eu falar isso, o irmão vai se ofender. E aí, se o irmão se ofender, o que o irmão vai fazer, gente? Se ele se ofender, o que ele vai fazer? Ele vai sair da igreja. No ensino, nós precisamos ser integral. Enquanto estivermos falando da palavra, nós não podemos negociá-la. A palavra precisa ser pregada com integridade. Ela precisa ser fiel. Ela não pode ser negociada. E o que nós mais temos visto nos púlpitos é a palavra sendo negociada. Porque a palavra que não é negociada, ela não enche a igreja. Ela não atrai aqueles que querem viver uma vida permissiva. Ela coloca a pessoa diante do confronto, do seu pecado. Agora, irmãos, por que Paulo está dizendo isso para Tito? Nós vamos chegar lá, mas é porque às vezes eu quero já pular lá para o final, que eu fico tão... eu quero chegar lá. Só um spoiler, é por causa de Jesus, tá? Depois eu vou chegar lá então. Porque nós temos um compromisso de levar as pessoas a Cristo. E como nós vamos levar pessoas a Cristo? Permitindo que o Evangelho seja burlado, negociado, feito às metades. A minha oração e o meu empenho, irmãos, por vocês, pessoas que o Senhor confiou a mim, como pastor, é que você compreenda o Evangelho. É que você abandone o seu pecado. É que você primeiro reconheça o seu pecado. Mas talvez a gente olhe assim e fale assim, mas eu sou crente há tantos anos, então você não é pecador. Então você não peca, você não precisa melhorar, você não precisa de santificação, você não precisa de ensino. Então pode promover o seu, vamos para a glória. Nós estamos em aperfeiçoamento, irmãos. A cada texto que eu leio, a cada texto que eu releio como pastor, eu me aperfeiçoo, e eu aprendo mais, e eu cresço mais, e eu vejo quão pecador eu sou. Porque o Evangelho faz isso com a gente. O Evangelho de verdade, ele não deixa a gente ficar, mas isso não tem nada a ver. Mas isso aqui também não tem nada a ver. Não, isso aqui pode ser assim mesmo. Que é isso, pastor? Você está sendo muito rígido. Uma festinha junina de nada, pastor. Agora é country. Ou agora é da roça. Agora irmão, me ajuda. Não vou negociar isso com você. Não vou. Jesus andou com pecadores. Jesus esteve assentado com homens que os religiosos olhavam e falavam assim, mas como assim Jesus está comendo com publicanos e pecadores? E as pessoas olham para este ponto das Escrituras para tentar viver uma vida pregressa. Irmãos, Jesus andou com pecadores, que quando chegou até ele, deixaram de ser o quê? Pecadores. Deixa eu corrigir isso aqui, que alguns podem me interpretar mal. Eles foram lavados dos seus pecados. Em momento nenhum você viu Jesus com homens considerados pecadores, praticando aquilo que eles praticavam na sua vida pregressa. Você sabe por que os fariseus e os escribas estavam zangados com Jesus, loucos com Jesus, querendo matar Jesus porque Jesus andava com os pecadores? Porque Jesus tinha mudado a vida deles. Eles foram transformados. Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus. Ele foi ao encontro de Jesus. Zaqueu estava apenas curioso. Aquele homem era considerado um perverso, um bandido.
E aquele homem tinha uma curiosidade, ele falou assim, eu quero ver Jesus. E ele então subiu e foi até uma árvore para ver Jesus. E aquele homem não sabia que Jesus estava indo ao encontro dele. Você acha que Jesus estava indo ao encontro dele para dançar quadrilha, irmãos? Foi para isso que Jesus foi lá na casa de Zaqueu? Jesus foi lá para tomar um vinhozinho na casa dele? Tomar uma cervejinha? Foi isso que Jesus fez? Jesus olhou para aquele homem naquela árvore e falou, senhor Zaqueu, desce depressa. Porque hoje eu vou ficar na sua casa. Jesus foi lá para a casa de Zaqueu. Se Zaqueu estivesse fazendo uma festinha junina, ele ia ter que participar. Foi isso que aconteceu, irmãos? Aquele homem ouviu as palavras de Jesus. Aquele homem descobriu quem era Jesus. E aquele homem disse para Jesus assim, Senhor, aquilo que eu tenho defraudado, eu vou restituir 3 vezes mais. Porque eu entendi quem o Senhor é. E eu quero o Senhor. Eu quero andar com o Senhor. Eu quero viver para o Senhor. A minha vida agora é do Senhor. E aí, o Senhor diz para ele assim, olha, a sua fé te salvou. Sabe qual que é a diferença? É porque quando nós cristãos temos na nossa vitrine Jesus Cristo, nós não queremos bandeirolas nelas. Nós queremos dar às pessoas o que tem nela, e o que tem nela é o sangue de Jesus que nos lava e nos purifica de todo pecado. Não cabe bandeirinha na nossa vitrine não, irmão. Não dá para você incluir lá não. Não dá para você colocar nessa vitrine um pouquinho de fraude, um pouquinho de mentira, um pouquinho de engano, um pouquinho de inveja, um pouquinho de bebida, um pouquinho de perversidade, um pouquinho de traição, um pouquinho de adultério. Não dá. Na nossa vitrine tem uma coisa só. O sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. E nós precisamos oferecer isso às pessoas. Porque é isso que salva. Talvez você hoje está aqui, caminha como crente com uma faixa ou um letreiro há até alguns anos, mas ainda não entendeu que na sua vitrine não pode ter outra coisa além do sangue de Jesus. E está colocando nela um tanto de coisa. E talvez as pessoas façam isso porque os pastores não estão sendo modelos e não estão ensinando com integridade. Estão ensinando meias palavras. E eu não quero prestar conta diante do Senhor. E o Senhor falar assim, por que você não falou? Quando eu chegar lá, eu quero dizer para o Senhor, Senhor, eu falei tudo. Falei tudo. Porque o meu papel é falar, irmãos. O do Espírito Santo é salvar. Amém? E ele toca no seu coração e ele te transforma, te muda, te revigora, te salva. E Paulo vai continuar. E ele vai dizer então, olha, no ensino você vai ser íntegro, mas você vai ser também reverente. E a sua linguagem vai ser sadia e irrepreensível. A maneira com que nós falamos, a maneira com que nós exortamos, a maneira com que nós também acariciamos ou trazemos o consolo, precisa ser de uma forma irrepreensível. A linguagem dos pastores, elas precisam ser sadias. E é interessante porque ele vai dizer, por quê? E esse ponto ele mexe muito comigo. Porque ele vai dizer assim, olha, para que o adversário seja o quê? Envergonhado. Não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Irmão, você percebeu que Paulo agora ele usou aqui no plural? Ele vai dizer a nosso respeito. Ele diz assim, Tito, eu preciso que você, Tito, ensine o que convém à sã doutrina,
seja padrão de boas obras. No ensino você precisa ser íntegro, reverente, sua linguagem precisa ser sadia e irrepreensível, porque o adversário não pode encontrar em nós. Se Tito faz algo, irmãos, que não está de acordo com as Escrituras, Tito estaria ferindo o próprio plantador. Ele estaria envergonhando o próprio Paulo. Sabe por que está difícil ser pastor hoje? Porque nós carregamos aquilo que outros fazem. Nós carregamos as marcas de homens perversos, que têm entrado nas casas, como Paulo aqui falou no verso 11 do capítulo 1, e têm pervertido famílias inteiras. E então as pessoas, quando elas passam por uma situação dessa, elas olham para todos os pastores, e todos eles têm a mesma imagem perante aquelas pessoas. Mas eu queria chamar a sua atenção, porque ao longo da história da igreja, desde o Antigo Testamento, desde os tempos antigos, desde a queda de Adão, Deus tem levantado homens justos, íntegros, retos, que vocês podem imitar. E se eu não tenho sido esse homem, você precisa me repreender e me corrigir. Você precisa dizer: pastor, olha, faltou isso aqui. Pastor, cuidado com essa fala. Pastor, cuidado com o vocabulário. Pastor, aquele texto que o senhor falou e explicou, tem algumas questões teológicas que elas podem divergir, e aquilo soou para a gente uma heresia, pastor, que não condiz com o Evangelho de Cristo Jesus. E eu louvo a Deus, porque aqui nessa igreja eu tenho alguns irmãos, que em alguns momentos me auxiliam, principalmente os presbíteros. Mas tem muitas irmãs aqui, muitos irmãos, que às vezes não entenderam, às vezes ficou alguma coisa ali, e para que não saiam, o pastor falou besteira, vem até mim e diz assim: o pastor, eu não entendi aquele negócio, me explica aí. Irmãos, já tive que corrigir algumas coisas aqui, ditas anteriormente, que na fala aqui, no arder, na emoção, a gente acaba falando uma coisinha ou outra aqui que fugiu mesmo e tem que ser corrigido. Mas, irmãos, existem homens. Existem homens sérios. Existem homens de Deus, que o Senhor tem levantado ao longo da história. E que são homens irrepreensíveis. E que são homens que pregam sã doutrina. São homens que são padrão. E eu quero muito que você seja como eu. Eu quero que você seja como eu. Porque se tem algo em mim, irmãos, que você diz assim: pastor, não dá não para ser igual a você não, você precisa vir falar comigo, porque eu não quero ferir o Evangelho. Não quero. E eu não estou dizendo para você que eu não sou falho, porque eu posso falhar com você, numa conversa, por omissão, por várias questões. Eu posso errar com você. Mas, irmão, se tem uma coisa que o Senhor tem me ensinado, é me humilhar. Se tem uma coisa que o Senhor tem me ensinado, é não deixar de consertar aquilo que ficou errado, de reconhecer o meu erro e de tratar. Porque todas as vezes que isso acontece, irmãos, eu ganho um irmão, eu ganho mais do que uma ovelha. Porque quando alguém traz para mim algo que eu fiz e me dá a oportunidade de me arrepender, e me dá a oportunidade de conversar, e me dá a oportunidade de retratar e de fazer aquilo que eu não fiz do jeito certo. Quando isso acontece, o Espírito Santo do Senhor age. E eu ganho um aliado.
e o reino do Senhor avança e cresce. Talvez você está se perguntando, pois o pastor foi falar só de pastor, né? Como é que é? E agora? Como é que a gente carrega isso e leva isso embora? Você precisa ser padrão também. E você precisa me ajudar a ser padrão. E eu me coloco à sua disposição. Porque nós precisamos ser como Cristo. E eu acho que aqui Paulo trouxe lições suficientes para essa noite. Não deixe que homens maus, perversos, pauradores frívolos, tagarelas, inúteis, corrompam as suas casas. Observem aqueles que são padrão de boas obras. Não deixe que pastores que dão vexame, que caem, sejam colocados como modelo para todos os demais pastores. Não façam isso, irmãos. E é interessante porque quando eu vejo um pastor cair, me traz uma sensação de responsabilidade tão grande. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Nós precisamos de oração. Se vocês querem homens de Deus nesse púlpito, vocês precisam orar por nós. Por cada um que vem aqui em cima e assume a palavra e transmite a palavra. E talvez você entrou aqui hoje, eu não sei se entrou alguém aqui que ainda não tem o evangelho na sua vida, que ainda não experimentou deste sangue. Que a sua vitrine ainda está cheia de outras coisas. O Senhor pode mudar a sua vida hoje, meu irmão. Só de você saber que existem homens de Deus como Tito, como Paulo, como Pedro, como João, como Lutero, como Calvino, como Wesley, como o pastor Ederson. E tantos outros que o Senhor tem levantado. Isso não é para orgulho de ninguém. Isso é para a glória de Deus. Para a manifestação do poder de Deus. Com temor e tremor. E você pode ouvir o evangelho por meio de homens fiéis. Ser confrontado e abandonar o pecado. Mudar de vida. Ser santificado. Talvez você tenha andado frio. E aí minha palavra é para você que talvez tem muitos anos de igreja, ou tem caminhado há alguns anos, e se esfriou na fé. E talvez o seu esfriamento foi por causa de pastores. Ergue sua cabeça, meu irmão. Ergue sua cabeça. Aqueles que um dia fizeram algo contra você e que cabem no que Paulo vai dizer aqui a Timóteo no capítulo 3, na sua segunda carta. Eles vão te prestar contas com o Senhor. Não deixe que a sua vida se afunde. Não deixe que a sua espiritualidade se afunde, porque um dia você se decepcionou com um pastor. Observe o evangelho pregado. Creia nele. Confronte o seu próprio pecado. Confronte a sua própria vida. Se você deixou de servir, volte a servir. Se você deixou de ler a palavra, volte a ler a palavra. Se você deixou de orar, se você deixou de congregar, se você deixou de fazer qualquer coisa, volte. Se você está aqui hoje, você disse assim: eu ainda não sou cristão, mas eu não sou, porque eu vi isso de pastores. Não deixe
que isso te leve para o inferno. O sangue de Jesus, ele pode te purificar de todo pecado, independente da sua decepção. E você pode se converter dos seus maus caminhos e mudar de vida. Receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, independente do que você ouviu aqui, ali ou acolá. Assuma um compromisso com Cristo, porque só Ele pode salvar a sua vida. Nós, pastores, precisamos ser exemplos. Mas Jesus é aquele que salva você. É aquele que transforma você, que muda você, perdoa os seus pecados, lava você de toda a iniquidade. E quando Ele faz isso, Ele tem um lugarzinho preparado para você lá na glória, na cidade celestial. Se não entregou sua vida para Jesus, entrega hoje. Se você está parado com sua vida cristã e com a sua fé, retorne hoje. Para que você não tenha que prestar contas, assim como aqueles que te decepcionaram hão de prestar. Eu quero orar pela sua vida. Coloque-se de pé. Na sua particularidade, você vai colocar diante do Senhor. De repente você é uma pessoa já amadurecida e tem conseguido também ser auxiliador do pastor, dos pastores. Você vai pedir ao Senhor que te ajude a continuar sendo. Pessoas que dão bom testemunho. Se você é uma pessoa que a sua vitrine está ali cheia do sangue de Jesus, do sangue do Cordeiro, você vai se colocar diante do Senhor e pedir ao Senhor que isso seja visto pelos homens, que isso seja visto pelo mundo, que você manifeste as boas obras. Você que precisa reconciliar com Cristo, reconcilia. Você que precisa converter, e você precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, aceite. E eu quero orar pela sua vida. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque nós cremos, Deus, que o Senhor tem levantado homens ao longo da história. Homens santos, justos, retos, íntegros, para pastorear o rebanho do Senhor. Mas também sabemos, Deus, que neste mundo e principalmente nesses últimos dias se levantariam homens perversos. Mas não deixe, Senhor, que estes homens toquem nos seus eleitos. Não deixe que esses homens, Deus, façam cair os seus pequeninos, porque a palavra do Senhor diz que os escândalos, eles são inevitáveis. Mas ai daquele por meio de quem vem o escândalo. Que o Senhor traga luz ao coração das pessoas, dos seus eleitos, para que não se abatam diante dos escândalos, para que se levantem, para que possam buscar ao Senhor com integridade e observar aqueles que são exemplo, para serem também exemplo para outros. Toma a sua igreja nas tuas mãos. Aquele que um dia se decepcionou, o Senhor tira toda a decepção agora em nome de Jesus. Aquele que talvez não entregou sua vida para o Senhor, ainda não confessou com seus lábios por causa de decepções, o Senhor retira a decepção em nome de Jesus e traga aos lábios confissão. Porque aquele que confessa com seus lábios e crê com o coração será salvo. É só isso que importa. Aqueles que estão frios, aqueles que deixaram de servir, aqueça e traz de volta. Tira do coração do povo a religiosidade e traz a responsabilidade do cristianismo. Uma vitrine linda. Ao sairmos pelas ruas, que estes irmãos aqui presentes sejam vitrines que transbordam o sangue de Jesus, que manifestam a graça de Jesus, que transmitem a glória e o poder do Senhor Jesus. Que nesta noite seja uma noite diferente para cada um de nós, para aqueles que irão nos ouvir ou ouvir este sermão posteriormente.
que o Senhor use a sua palavra para alcançar o coração das pessoas. Em nome de Jesus. Que o Senhor leve-nos em paz. Que a nossa semana seja uma semana poderosa, produtiva, onde a nossa vitrine vai brilhar a luz de Cristo e as pessoas vão ver em nós as nossas boas obras e vão glorificar ao Senhor Deus que está no céu, como a sua palavra nos ensina em Mateus capítulo 5. Que nós possamos desfrutar de toda essa bondade do Senhor, para louvor e glória do seu nome. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Receba a bênção. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre o povo de Deus aqui presente, espalhado pela face da terra hoje e para todos sempre. Amém.